Um funcionário de escritório é transportado para outro mundo. Ele conseguiu o pior emprego, mas ainda assim se tornou o jogador mais forte. Takeru vive uma vida monótona, pegando o mesmo trem para o mesmo trabalho todos os dias, sem exceção. Sua rotina repetitiva o faz sentir como se tivesse virado um zumbi, apenas seguindo os movimentos. Ao chegar em casa, ele reconhece que uma vida simples deveria trazer conforto, mas, no fundo, ele anseia por aventura e muita emoção. Ele liga a televisão e, de repente, é teletransportado para outra dimensão. Ele se vê sentado de frente para um homem estranho que se apresenta como o supervisor do sistema solar. Takeru o confunde com um alienígena, mas o supervisor esclarece que ele é na verdade um deus. Ele explica que tem tentado ajustar o funcionamento de um planeta chamado Marius, mas as coisas nunca saem como planejado, então ele precisa intervir pessoalmente. O supervisor informa a Takeru que o deixará cair naquele mundo, esperando que sua presença tenha um enorme impacto e mude tudo. Takeru protesta, pois é uma enorme responsabilidade sendo jogada sobre ele, mas o supervisor revela que ele não tem escolha, porque já morreu em seu outro mundo. Takeru fica surpreso ao ouvir isso, pois estava perfeitamente bem momentos antes. O supervisor garante a Takeru que não o enviará para Marius de mãos vazias. Ele lhe entrega um cheque em branco e pede que ele exija qualquer presente que desejar. Takeru não entende o que o supervisor está falando, então o supervisor lhe dá o poder da magia como um exemplo claro. Takeru percebe que pode ter tudo o que quiser, então a primeira coisa que ele deseja é uma parceira fofa. O supervisor também aprimora suas habilidades de reconhecimento e lhe dá uma bolsa prática para guardar tudo o que ele coletar. Takeru começa a desaparecer e o supervisor percebe que é hora do teletransporte. Ele rapidamente adiciona o conhecimento da língua de Madius e alguma resistência à lista de habilidades de Takeru. Takeru começa a entrar em pânico porque não sabe para onde está sendo levado, mas o supervisor lhe garante que tudo ficará bem. A escuridão envolve Takeru e ele acorda sentado encostado em uma árvore. Ele olha ao redor, mas não reconhece nada em seus arredores. Ele decide encontrar a cidade mais próxima onde as pessoas vivem. Ele caminha pela floresta e se depara com um assentamento em um vale perto das montanhas. No entanto, ele sabe que não conseguirá uma refeição na cidade porque está sem dinheiro. Ele se lembra que o supervisor aprimorou suas habilidades de reconhecimento, permitindo-lhe coletar materiais valiosos e vendê-los. Ele tenta ativar essa habilidade, mas nada acontece. Ele percebe que não está usando o comando certo, então tenta outros até que sua habilidade seja ativada. Ele vê diferentes indicadores pela floresta e percebe que são a localização de materiais valiosos que ele pode coletar e usar. Ele raciocina que pode obter mais detalhes sobre os materiais se encontrar o comando correto. Então ele tenta diferentes palavras até que a tela de descrição apareça. Takeru colhe seu primeiro material e continua coletando tudo com um indicador até que estejam todos terminados. Terminado, ele expõe todos os seus itens e os examina, mas a maioria deles tem um rank baixo. Ele avista uma pedra e a pega ansiosamente, pois tem certeza de que será um item de alto nível. Ele a escaneia, mas a pedra acaba sendo um cocô de alto nível. Takeru guarda todos os materiais coletados em sua bolsa e se pergunta quanto sua coleta valerá. Ele decide ir para a vila imediatamente antes que o sol se ponha, porque a floresta pode ser muito perigosa. Ele chega ao portão e se apresenta ao guarda. O guarda percebe que ele é um viajante e se pergunta se ele é um guerreiro ou um espadachim. Takeru revela que está apenas visitando a vila para vender seus materiais, e o guarda fica surpreso ao conhecer um especialista em coleta de materiais pela primeira vez em sua vida. Ele se apresenta a Takeru como Marlow, um soldado da guarda da vila de Torme. Ele informa a Takeru que eles não têm uma loja dedicada a materiais, mas ele pode vender seus produtos na loja de conveniência geral. Ele abre os portões da cidade para deixá-lo entrar e Takeru o agradece. Takeru entra na vila, mas todos o encaram porque ele parece um gigante em comparação com eles. Takeru caminha até a loja de conveniência e entra. O dono da loja o recebe, mas observa que nunca o tinha visto antes. Ele está curioso sobre o que Takeru está procurando, e Takeru lhe apresenta o cocô de alto nível, perguntando se ele o compraria. O dono pega o cocô e se maravilha com sua qualidade. Ele oferece a Takeru 5 moedas de prata por ele, mas Takeru não sabe a taxa de câmbio daquele mundo. Então ele pergunta ao dono quanto custa um quarto em uma estalagem. O dono revela que um cavaleiro em uma estalagem custa 500 raves, mas uma moeda de prata vale 1000 raves. Takeru fica surpreso que as pessoas deste mundo valorizem tanto o cocô de animal, é inacreditável. Takeru concorda imediatamente com o negócio e o dono fica feliz em fechar um bom acordo para ambos. Ele pergunta a Takeru se ele tem outros materiais para vender e Takeru esvazia sua bolsa sobre a mesa. O dono fica impressionado que Takeru tenha coletado tantos materiais valiosos sozinho. Ele lhe oferece um trabalho para coletar minério de uma montanha oriental. Takeru pede um mapa da montanha e o dono o toma como um sinal de acordo. Ele paga a Takeru 360 mil raves pelos materiais que ele coletou e lhe entrega o mapa. Ele o avisa para ter cuidado porque há monstros na montanha e Takeru não se sente mais tão bem com o trabalho. Ele aceita o pagamento e compra um quarto na estalagem local. Ele se acomoda em sua cama, mas um funcionário da estalagem entra com uma tigela de água quente. Takeru se pergunta o que ele deveria fazer com uma pequena tigela de água quente. Ele aponta que precisa de um banho adequado, mas o funcionário da estalagem explica que eles não têm chuveiros na vila, pois apenas os nobres os utilizam.
O funcionário da estalagem explica que a única alternativa é limpar o corpo com magia, mas eles não têm um mago no assentamento. Takeru tem uma ideia, então ele paga o funcionário da estalagem e fecha sua porta. Ele usa um comando mágico para se limpar, mas fica insatisfeito com os resultados, pois nada se compara à sensação de tomar um banho relaxante após um longo dia de trabalho. No dia seguinte, Takeru inicia sua jornada para as montanhas, mas continua a coletar materiais ao longo do caminho. Ele avista um enorme indicador e olha para através dos arbustos, esperando encontrar um material realmente valioso, mas tudo o que ele vê é um cadáver. A visão o assusta, mas ele deixa seus medos de lado e escaneia o cadáver. Ele encontra um amuleto de família feito pela mãe do falecido e o pega. Ele encontra uma carta de sua irmã dentro do amuleto e Takeru simplesmente não consegue ir embora. É impossível. Ele enterra o corpo e faz uma oração por sua alma. À medida que o dia escurece, Takeru se acomoda para fazer o jantar. Ele ergue uma barreira para se proteger e começa a preparar o jantar usando um livro de receitas. Ele termina de cozinhar e devora tudo, pois está muito saboroso. Ele continua sua jornada pela floresta até chegar ao fim. Ele corre para a abertura na floresta, mas acaba caindo em uma fenda profunda. Ele tenta desesperadamente encontrar um comando para ajudá-lo a voar e consegue ativar sua levitação antes de atingir o chão. No fundo da fenda, ele vê indicadores de minério nas paredes. Então ele pega seu martelo e começa a martelar, esperando conseguir um pouco de mistril. No entanto, ele só encontra minério de prata. Ele decide continuar procurando ao longo das paredes da fenda e avista um indicador fraco, mostrando que o minério está mais profundo na pedra. Um tremor de terra ocorre, então Takeru decide explodir a rocha com uma explosão de chamas para economizar tempo. Ele corre para pegar o minério, escaneia-o e descobre que é minério visceral. O rendimento do minério é tão pequeno que Takeru considera cavar por mais. Mas um tremor de terra ocorre novamente, então ele abandona essa ideia e decide encontrar uma saída. Ele conjura uma fonte de luz e caminha pelas paredes da fenda até encontrar uma abertura. Ele entra na abertura até chegar a um enorme lago com água tão clara que colore as paredes da caverna. Takeru corre até a beira da água e a escaneia para descobrir que é uma água mágica subterrânea do covil do dragão ancestral, com um rank SS, algo realmente impressionante. Este é o material de mais alto nível que Takeru já descobriu. Ele percebe que o dragão morreu há vários anos e o lago foi criado a partir de seu resíduo de mana. Decide levar um pouco da água de volta com sua cantina. Enquanto isso, o dragão ancestral acorda dentro da água e se pergunta por que Takeru está perturbando seu sono. Ele exige alguma identificação, mas Takeru está muito ocupado fantasiando sobre o valor da água que ele nem o ouve. Takeru mergulha as mãos na água para encher sua cantina, mas o dragão rompe a superfície da água e exige uma resposta de Takeru. Takeru imediatamente se desculpa por invadir sua casa sem permissão. O dragão reconhece a coragem de Takeru e se pergunta que espécie ele é. Takeru se apresenta como um humano, mas o dragão tem dificuldade em acreditar nele porque pode sentir um poder avassalador irradiando dele. Ele explica que foi despertado de seu sono porque sentiu um poder mágico que rivaliza com o seu próprio. Takeru não entende o que ele quer dizer, então decide mudar de assunto. Ele se pergunta sobre a identidade do dragão, e o dragão se apresenta como Vol, o dragão ancestral. Vol exige um favor de Takeru. Ele pede seu poder puro para que possa usá-lo para reviver seu filho. Ele explica que a mana estagnada no lago impede que seu ovo choque. Ele promete retribuir o favor de Takeru com fragmentos de magia, minérios viscerais. Takeru se pergunta o que ele pode fazer para fazer o ovo de Vol chocar. Vol invoca seu ovo do lago e instrui Takeru a derramar sua magia nele, assim como ele fez quando estava criando a luz que usou para iluminar a fenda. Takeru percebe que o ovo precisa de um pouco de calor para chocar, então ele lança um feitiço de calor. No entanto, o calor é tão agressivo que Takeru teme ter cometido um grande erro. Vol dá uma boa risada dele, mas Takeru fica triste porque não poderá continuar sua aventura neste novo mundo. O calor o domina e Takeru se encontra no mundo espiritual. Alguém o chama no reino espiritual e ele o confunde com o supervisor. Mas à medida que o homem se aproxima, Takeru percebe que é uma pessoa diferente. O deus o repreende por causar ondulações imprevisíveis em seu mundo. Ele se pergunta que tipo de pessoa Takeru é, pois interagiu tão casualmente com um dragão. Pessoas normais fogem ao menor rumor de um avistamento de dragão, mas Takeru escolheu ter uma conversa amigável com um deles. O deus está preocupado que o supervisor tenha dado a Takeru muita liberdade para fazer o que bem entender em seu mundo. Ele também zomba de Takeru por desejar uma parceira fofa em seu mundo, porque em seu mundo anterior ele não conseguia conversar com garotas. A visão de Takeru começa a desaparecer enquanto o deus revela que Takeru logo se meterá em sérios problemas que lhe darão um choque de realidade. Takeru se pergunta o que o deus quer dizer, mas ele desmaia antes que possa obter uma explicação. Ele acorda com o som de um shilreio e assume que é Vol. Ele ouve o shilreio novamente e percebe que não soa como Vol. Ele conjura sua luz para ver que o filho de Vol chocou. O filho de Vol imediatamente avança no rosto de Takeru e Takeru luta para tirá-lo. Vol vê o quanto seu filho gosta de Takeru, então ele lhe dá a honra de nomear seu filho. Takeru recusa porque essa deveria ser a responsabilidade dos pais. Vol revela que seu filho já tem um nome verdadeiro, mas ele quer que Takeru lhe dê um apelido.
Takeru decide honrar o pedido de Vol. Ele pensa por um tempo e nomeia a criança B porque isso lhe convém melhor. Vol confia B a Takeru para que ele possa vagar pelo mundo em sua companhia, e Takeru recebe a notificação de que B se juntou à sua companhia. Takeru não entende por que Vol confiaria seu recém-nascido a um estranho que eles conheceram há poucos segundos. Vol tem certeza de que Takeru pode cuidar de B porque ele é mais forte que ele. Vol lança um feitiço na bolsa de Takeru para transferir o minério de Mithril que prometeu e desaparece na água. Takeru percebe que não tem escolha, então ele aceita oficialmente B em sua aventura de coleta de materiais. B fica encantado em começar uma nova aventura com Takeru. No entanto, antes de partirem, Takeru lança um feitiço para limpar B porque ele cheira a peixe em decomposição. Takeru e B saem da masmorra e ele nota com alívio que finalmente estão do lado de fora. B voa feliz, fazendo-o pensar que deve ser sua primeira vez ao ar livre. Ele menciona que viajar pela floresta à noite pode ser bastante difícil. Quando seu estômago ronca, ele percebe que está com fome e decide que o local atual será o acampamento para a noite. Takeru pega uma xícara de água mágica subterrânea de elemento com rank SS, raciocinando que Voldeus deve ter ligado sua caixa de itens àquele lago mágico subterrâneo. B bebe a água mono ansiosamente e pede mais, e ele lhe dá outra xícara, já que ela precisa da água mono para crescer. B então lhe oferece uma xícara também, que ele bebe e nota que tem um sabor suave e delicado. Ele coloca várias pedras mágicas e ativa uma barreira, lembrando-se da enciclopédia que comprou na loja de Jerome que as pedras mágicas são bastante raras. No entanto, ele pode criá-las facilmente e até faz uma para cozinhar. Surpreendendo B, Takeru arregaça as mangas e prepara carne assada e sopa de carne. Ele se senta e desfruta da refeição, pensando que é a segunda vez que faz sopa e que está tão deliciosa que ele poderia comer mais 5 vezes. B quer experimentar a sopa, então ele lhe dá um pouco, esperando que não perturbe seu estômago. B bebe a sopa quente e a cospe imediatamente porque está muito quente. Takeru ajuda a esfriar a sopa e a devolve. E B a bebe feliz, antes de adormecer com a barriguinha cheia. Ele se sente feliz por poderem compartilhar refeições, pensando que seria monótono se seu parceiro apenas bebesse água. Ele pergunta a B se ela se sente sozinha longe de seu pai, mas B o abraça, fazendo-o perceber que está tudo bem, desde que esteja com ele. Ele acha B bastante fofo e o escaneia. Descobrindo que B é rank B, possui artes espirituais de todos os elementos, bênçãos do dragão ancestral e evolução de compreensão de linguagem infinita. Ele reflete que, embora B seja forte, ainda é uma criança que precisa de orientação. Ele lhe diz para não agir de forma imprudente, pois Voldeus o repreenderia se algo acontecesse com ela. Mas B já está dormindo. Olhando para seu rosto pacífico, Takeru pensa que realmente desejou uma parceira fofa, mas nunca esperou um réptil, imaginando que o universo deve ter feito isso de propósito de alguma forma. Na manhã seguinte, Takeru sobe de volta e fica surpreso ao ver a floresta coberta de branco. Ele percebe que se sente mais calma do que no dia anterior e conclui que deve ser uma das florestas misteriosas, um lugar realmente especial. Enquanto avança pela floresta, ele decide coletar alguns materiais, focando apenas nos de rank C. Ele ativa a busca e avista novas ervas, enquanto B voa apressadamente de volta e se esconde atrás dele com um certo medo. Ele se pergunta o que aconteceu e ativa a busca por monstros agressivos, o que mostra múltiplos ícones em seu radar. Ele se lembra que antes de entrar na caverna, seu cheiro parecia afastar os monstros. Ele se pergunta se o efeito desapareceu, mas decide que derrubar monstros não é tão ruim assim. Um falcão rocha marinho de rank C logo aparece no céu atrás deles. Comparado a Voldeus, o monstro parece quase fofo. Ele o escaneia e descobre que a carne do falcão rocha é rica e doce com gordura, o que faz seus olhos brilharem de excitação ao pensar que é um ingrediente voador, algo muito valioso. O falcão rocha ruge ferozmente, levando Takeru a ativar seu escudo e liberar agulhas de gelo. Ele não gosta de matanças sem sentido, então decide que, se tiver que caçar, será para sua própria sobrevivência. Quando o falcão rocha mergulha neles, ele ataca com as agulhas de gelo e o derruba facilmente. B o toca para olhar à frente, onde 6 lobos-serpente aparecem. Um avança contra ele e ele ativa velocidade rápida e corpo leve, saltando alto no ar para desviar. Ele endurece seus braços e pernas e chuta o lobo-serpente para baixo. Então bloqueia e contra-ataca o resto, desfrutando da luta enquanto os derrota a todos, sem exceção. Depois ele coleta a carne e os materiais deles, mas mais ícones de monstros aparecem no radar. Sentindo que é problemático continuar lutando, ele percebe que não pode continuar assim até sair da floresta de jeito nenhum. B tenta levantá-lo enquanto bate as asas com força, e Takeru se sente flutuando. Surpreso com a força de B, ele usa a redução para ajudar, disparando para cima, mas B perde o controle, e Takeru cai enquanto grita em desespero. Ele mais tarde recupera a consciência e percebe que está vivo com B lambendo seu rosto. Sentando-se, ele olha ao redor e fica surpreso com o quão longe eles viajaram. Ele se pergunta o quão rápido B voou para levá-los até ali. Grato pelo esforço, ele lhe diz para ir com mais calma da próxima vez, já que ele é apenas humano. No entanto, B não parece entender. Ele acrescenta que contará com B novamente se algo acontecer, e B lhe dá um abraço feroz que quase o deixa sem ar, de tão forte. Enquanto continuam sua jornada, Takeru nota que, de acordo com a busca, a Vila Tormi fica a cerca de um dia de caminhada de sua localização atual. B mostra interesse no galho que ele está segurando, e ele explica que o encontrou em sua caixa de itens.
É chamado de galho de Yggdrasil, Rank SS, um galho da árvore lendária que se diz incorporar o próprio mundo, embora atualmente esteja dormente. B sopra mana no galho e o pequeno graveto se transforma em um grande cajado, de forma mágica. Takeru se pergunta como é estranho para um coletor de materiais carregar um cajado, alegando que não quer parecer um mago chamativo. De repente, um rosnado profundo ecoa da floresta e ele avisa B para ficar alerta enquanto ambos se viram para o som. Ele se pergunta se é um novo monstro, mas B de repente voa em direção ao barulho, forçando-o a persegui-lo enquanto o chama. Ele chega ao local e encontra uma elfa sentada fracamente na base de uma árvore. Pensando que ela havia sido atacada, ele ouve outro rosnado apenas para perceber que vem de seu estômago faminto. Ela diz fracamente que não come há 3 dias e pede água. Ele lhe dá sua garrafa de água, que ela bebe completamente antes de sorrir aliviada, embora seu estômago ronque novamente. Takeru procura em sua bolsa e encontra o almoço especial que o estalajadeiro lhe deu, entregando-o a ela e perguntando se ela quer comer. Ela acena com a cabeça ansiosamente e devora a comida, gritando sobre como é deliciosa e imaginando-se ascendendo ao céu com o sabor. Ele observa que quando alguém está morrendo de fome, qualquer coisa pode ter um sabor incrível, de verdade. Ele então aponta que ela está longe da vila, mas não tão longe a ponto de ter ficado sem comida. Ela explica que estava com pressa, e ele acrescenta que ela deveria ter levado rações, mesmo que não seja uma aventureira. Irritada, ela o encara, levando-o a cobrir o nariz e dizer que esperava que os elfos cheirassem a brisa de primavera e hortelã-pimenta, algo mais agradável. Mas em vez disso, ela cheira a esterco. Ela o repreende pelo insulto, dizendo que está acampando há dias e não pode evitar. Levantando-se e se sacudindo, ela diz que está indo embora, agradecendo-o pela ajuda, mas chamando seu comentário de rude, antes de sair correndo, enquanto eles acenam em despedida. Depois de se despedir da elfa, eles continuam coletando materiais enquanto se aproximam da borda da floresta. Quando estão quase saindo, B avista uma carruagem ao longe, impressionando Takeru com sua visão aguçada, algo realmente notável. À medida que a carruagem se aproxima, ele nota que é puxada por um unicórnio de rank E. O cocheiro pergunta o que Takeru está fazendo ali, e ele responde que está indo para a Vila Tormi. O homem comenta que deve ter sido difícil viajar a pé, sem dúvida. Uma mulher e 2 crianças aparecem da carruagem enquanto o homem pergunta se Takeru é um mago, olhando para o cajado. Ele rapidamente nega, dizendo que apenas coleta e troca materiais. O homem o chama de coletor especialista e comenta como isso é raro, de fato. Ele oferece a Takeru uma carona, já que eles também estão indo para a Vila Tormi. Grato, ele aceita, mas brinca sobre seu tamanho, fazendo as 2 crianças rirem e o chamarem de um cara grande e engraçado. Ele sobe na carruagem quando uma das crianças o convida, pensando que, desde que chegou a este mundo, as crianças parecem gostar mais dele, o que ajuda os adultos a baixarem a guarda de certa forma. O homem garante que a carruagem aguenta seu peso e acrescenta que em Tormi as pessoas se ajudam quando precisam. A esposa concorda, dizendo que decidiram ajudar quem puderem. Takeru reflete que é muita coragem para famílias com crianças pequenas viajarem assim. Ele então brinca, imaginando o que fariam se ele fosse um bandido, tentando fazer uma cara assustadora, mas o menino diz com confiança que é mentira, pois o item mágico está em silêncio. Curioso, ele descobre que o sino só toca quando o perigo está próximo e pensa em fazer um para si. Ele se apresenta e a mulher apresenta a família. Elisa, com os filhos Yunan e Caim, e o marido Horan. As crianças ouvem um chilrear suave vindo de Takeru, e rapidamente percebem que ele deve estar carregando algo. Animados, pedem para ele mostrar o que é. Ele hesita um pouco e explica que é uma criatura muito rara, então não tem certeza se é uma boa ideia mostrar. Elisa diz levemente que ele está sendo muito misterioso, apontando que monstros não são tão incomuns, já que muitos aventureiros os mantêm como companheiros. Finalmente, Takeru decide deixá-los ver Bi, chamando-o com um aviso para não causar problemas ou morder ninguém. Bi voa alegremente e os olhos das crianças brilham de emoção enquanto gritam sobre como ele é fofo. Porém, olha atentamente para Bi e pergunta se pode ser um tipo de dragão. Takeru responde que Bi é um filhote de dragão negro, embora guarde para si o fato de ser, na verdade, filho de um dragão ancestral. Porrin então pergunta se ele é um cavaleiro dragão, mas Takeru rapidamente explica que apenas encontrou o ovo de dragão por acaso e decidiu criá-lo. Tanto Porrin quanto Elisa ficam impressionados com a sorte dele, olhando para Bi com largos sorrisos. Enquanto Bi puxa suas bochechas de forma brincalhona, Takeru ri e pergunta se dragões são realmente tão raros. Elisa explica que cavaleiros dragão já são incomuns, mas ver um dragão de verdade é ainda mais raro. Ao ouvir isso, ele não consegue deixar de pensar em como o Cavaleiro Dragão soa como algo saído de um RPG de fantasia, e admite para si mesmo que com certeza ficaria boquiaberto se encontrasse um. Mais tarde naquela noite, todos descem da carruagem para descansar. Takeru cria uma orbe de luz brilhante para iluminar o acampamento e coloca várias pedras mágicas ao redor, explicando que elas manterão os monstros afastados e que Bi os alertará se algum perigo se aproximar.
A família parece aliviada com a menção de um dragão os protegendo, e ele nota silenciosamente a grande confiança que as pessoas depositam nos dragões. Elisa então sugere preparar o jantar, mas Takeru se oferece para cozinhar para todos como forma de agradecê-los pela gentileza. Ele tira uma sopa de carne que sobrou, um bife suculento e uma salada fresca feita de cogumelos e vegetais especiais. Cain olha para a bolsa que ele usou e pergunta curioso se ele é um mago. Sorrindo, Takeru balança a cabeça e explica que sua bolsa se chama Caixa de Itens, um espaço de armazenamento mágico. Todos começam a comer juntos e a família fica maravilhada com o sabor rico da comida. Porrin solta um grito alto e feliz, dizendo que a refeição está inacreditavelmente deliciosa. Ele admite que estavam comendo apenas carne seca na estrada por dias, e ver os sorrisos brilhantes de seus filhos o comove até as lágrimas. Takeru cai na gargalhada, provocando o que ele está sendo excessivamente dramático. Porrin continua brincando, perguntando novamente se ele é um mago ou talvez um bruxo do paladar. Mais tarde, ele toca uma melodia suave em seu violão, enquanto Elisa cantarola junto. As crianças e Bi riem e brincam por perto e Yunin puxa Takeru para se juntar à diversão. Ele sorri, sentindo um calor no peito ao participar daquele pequeno e alegre encontro. À medida que a noite fica mais calma, Takeru de repente percebe o quão diferente isso é de sua antiga vida na Terra. Naquela época, ele frequentemente comia sozinho em silêncio, sem pensar muito nisso. Mas agora, cercado por risadas, calor e o brilho suave da fogueira, ele entende o quão especiais noites como esta podem ser. Pela primeira vez desde que chegou a este mundo, ele sente que realmente riu de coração. Mais tarde, ele olha para o rostinho sonolento de Bi e o acaricia suavemente, então volta seu olhar para o belo céu acima, repleto de estrelas brilhantes. O amanhecer surge sobre o acampamento enquanto as crianças dormem pacificamente ao lado de Bi, e Porrin penteia silenciosamente a crina do unicórnio. Takeru senta-se por perto, limpando cuidadosamente suas tesouras. Trabalhar em pequenas coisas assim lhe traz calma. Elisa acorda e percebe que ele já está ocupado cuidando de suas ferramentas. Pessoas que cuidam de suas ferramentas geralmente fazem um bom trabalho. Coletar materiais parece se encaixar bem nele, mesmo tendo começado há pouco tempo. Mais tarde naquela manhã, eles se preparam para partir. Takeru senta-se ao lado de Porrin na frente, segurando as rédeas enquanto o unicórnio puxa a carroça. Ele sinaliza para que se mova mais rápido e o animal obedece. Porrin fica impressionado com a rapidez com que o unicórnio confia em Takeru. Ele acredita que é porque a criatura é inteligente. Logo, Bi acorda e se junta a eles na frente. Depois de algum tempo na estrada, eles veem a Vila Tormi aparecendo à distância. Ao chegarem à entrada, Takeru desce da carroça. Porrin o agradece calorosamente por toda a ajuda durante a jornada. Ele se sente grato em troca, não precisou caminhar o caminho todo graças a eles. Depois de se despedir da família, Mallow vê Porrin retornando e comenta feliz que a primavera finalmente chegou. Takeru fica curioso sobre o trabalho de Porrin. Mallow explica que durante o inverno, Porrin viaja para terras mais quentes, onde trabalha como tecelão. Seu retorno à vila sempre sinaliza o início da primavera. O inverno foi difícil, eles mal sobreviveram, lutando com comida e suprimentos. É por isso que Porrin ficou tão comovido com a comida antes. Takeru se sente sortudo por coletar materiais tão facilmente em comparação com os outros. Antes de partir, Mallow o lembra de relatar sua tarefa concluída a Jerome. Mais tarde naquela tarde, Takeru chega à loja de Jerome. Lá fora, Bi brinca alegremente com as crianças da vila, enquanto ele entra para encontrar Jerome. Jerome examina cuidadosamente a pilha de minérios que Takeru trouxe, pegando uma pedra de mitril e a examinando de perto com seu monóculo. Entre os minérios comuns, Takeru secretamente inseriu um minério mágico de mitril para testar sua reação. Após estudar a pedra por vários momentos, Jerome fica espantado. Ele levanta o olhar e explica: "Este não é um minério comum, é minério mágico de mitril, um material tão raro que a maioria das pessoas acredita que só existe em lendas." Takeru se sente assustado ao começar a entender o quão valioso é. Jerome explica que o minério contém uma imensa energia mágica concentrada. Apenas algumas peças poderiam substituir todas as pedras mágicas usadas em todo o reino. Takeru admite que o descobriu por pura sorte enquanto explorava. Encontrar algo assim ainda exige tanto habilidade quanto sorte e, sem dúvida, talento também. No entanto, a habilidade sozinha não é suficiente para alguém em sua posição. Takeru ainda carece de bom senso sobre como as coisas funcionam neste mundo. Jerome o aconselha fortemente a viajar para Belcane, uma cidade grande, muito maior que Tormi, onde ele poderá aprender muito mais. Belcane possui uma guilda de aventureiros adequada e acesso a informações úteis que não podem ser encontradas em uma pequena vila. Devolvendo um minério, Jerome aponta que em Belcane ele pode vender ou comprar materiais raros que não podem ser negociados em um lugar tão pequeno. Embora ele odiasse ver um coletor tão habilidoso partir, se Takeru se tornasse famoso e espalhasse o nome de Tormi enquanto viajava, isso ajudaria sua loja a crescer. Takeru nunca planejou fazer um nome para si, mas visitar uma cidade grande como Belcane desperta seu interesse. Mais tarde naquela noite, ele se senta em seu quarto lendo sobre guildas de aventureiros. Ele aprende que elas funcionam como organizações que lidam com pedidos de trabalho por toda a Terra. Aventureiros são divididos em diferentes funções, como suporte, combate e campos especializados.
Depois de fechar o livro, ele se deita e pensa em tudo o que aconteceu. Desde que chegou a este mundo, ele quis explorar novos lugares e ver coisas que nunca pôde antes. Tornar-se um aventureiro o permitiria viajar enquanto ganhava dinheiro. Ele decide se juntar a uma guilda assim que chegar a Belcane. No entanto, ainda há coisas que ele quer terminar em Tormir primeiro. Naquela noite, ele observa mulheres cozinharem uma refeição com o falcão da rocha que ele trouxe de volta. Os aldeões se reúnem para comer, beber e celebrar juntos. Bee brinca com as crianças que vêm passar um tempo com Takeru. Mais tarde à noite, ele leva a carne cozida para Marlowe. Na manhã seguinte, ele coleta cogumelos na floresta. Ao retornar à estalagem, a estalajadeira lhe dá pó de caldo de sopa feito dos ossos do falcão. Ele a agradece sinceramente. Ela pergunta se ele precisa de mais temperos, mas o que ela deu já é mais do que suficiente. Ela admite que sentirá falta dele quando ele partir amanhã. Ele concorda que sente o mesmo. Muitos aldeões desejam que ele ficasse mais tempo, mas há muitas coisas lá fora que ele ainda quer ver. Ela lhe entrega um almoço de viagem, explicando que levará cerca de 1 mês para chegar a Belcane. Se ele sentir saudades de casa, será sempre bem-vindo de volta. Ela lhe dá almoços extras. Ele agradece silenciosamente por sua caixa de itens. Naquela noite, ele olha para o minério mágico de Mithril na mesa. Como Jerome não pode comprá-lo, talvez ele possa usá-lo para ajudar a vila. Ele deve muito a Tormir e quer retribuir algo. Pensando em compartilhar a carne com Marlowe, uma ideia surge. Ele coloca o minério em uma lanterna sobre a mesa, imaginando o resultado final. Com um trabalho cuidadoso, ele os combina para criar uma nova ferramenta mágica. Após escaneá-lo, ele se sente satisfeito. Perfeito. Na manhã seguinte, os aldeões se reúnem para se despedir dele. Jerome lhe diz para se manter seguro na estrada. As crianças acenam para Bee. Porrin tenta conter as lágrimas enquanto Takeru se aproxima de Marlowe e lhe entrega a ferramenta mágica. Ela cria uma barreira protetora ao redor da vila, mantendo afastado qualquer coisa com intenção prejudicial. Marlowe hesita. Parece valiosa demais, mas Takeru insiste que é sua forma de agradecer a todos e desejar sua segurança até que ele retorne. Jerome olha para a ferramenta com surpresa enquanto Marlowe expressa gratidão. Takeru sorri. A Vila Tormir é seu lar agora também. Jerome examina o dispositivo mais de perto e de repente nota o minério mágico de Mithril incrustado dentro. Chocado, ele levanta o olhar para chamá-lo, mas Takeru já está trotando pela estrada, acenando em despedida. Os aldeões acenam de volta, desejando-lhe uma boa viagem. Jerome suspira, esperando que ele fique bem. Takeru caminha pela longa e pacífica estrada com Bee voando ao seu lado. Ele se espreguiça e aprecia a paisagem calma. De repente, ele avista uma criatura grande à frente, um caranguejo Mont Blanc, um monstro marinho de Rank conhecido por se enterrar. Onívoro, mas comestível, a carne de caranguejo seria uma ótima refeição. Ele se prepara lançando feitiços de redução e endurecimento. Antes que ele possa se mover, Bee avança, liberando uma poderosa onda sonora. O caranguejo cai inconsciente com espuma saindo de sua boca. Ele fica impressionado com a força de Bee. Mais 2 caranguejos emergem do chão. Contentes em ver mais, eles ficam lado a lado, prontos para lutar. Ele presume que caranguejos só se movem de lado, mas eles avançam direto em sua direção. Bee rapidamente o agarra e voa para cima. Os caranguejos colidem uns com os outros abaixo. Ele agradece a Bee, mas o primeiro caranguejo de repente se recupera e avança. Reagindo rápido, ele balança seu cajado com toda a sua força. Ele cai instantaneamente. Ele sorri e faz um toque de punho com Bee em triunfo. Naquela noite, eles montam um acampamento. Ele usa o feitiço de endurecimento em sua mão direita, transformando-a em uma lâmina para cortar os caranguejos. Ele coloca uma panela grande sobre pedras mágicas superaquecidas, enche-a com água, adiciona bastante sal e a deixa ferver. Quando os caranguejos estão cozidos, um aroma rico enche o ar. Eles comem juntos, desfrutando da carne macia e saborosa. Ele se sente feliz. Eles deveriam continuar viajando, explorando novos lugares e descobrindo ainda mais comidas incríveis. Ao fim do dia, eles chegam a uma cidade imponente, cercada por belas muralhas de fortaleza. Ele admira sua grandiosa arquitetura. Esta é Belcane, a capital comercial do reino de Alzério, lar da maior guilda de aventureiros do continente. Ele nota a longa fila de pessoas esperando na entrada para a inspeção. Ao se juntar à fila, ele usa magia para disfarçar sua caixa de itens e esconde Bee para evitar a atenção. Quando uma guarda feminina chama a próxima pessoa, ele avança. No portão da cidade, ele abre sua bolsa para inspeção. Dentro há vários itens e um livro. O oficial masculino comenta que é raro ver um coletor de materiais e pergunta se ele veio vender o que coletou. Ele explica que está mais interessado na guilda de aventureiros. O oficial acha isso compreensível. Belcane é conhecida como uma cidade de comércio e aventura. Antes de deixá-lo passar, o oficial menciona que precisa lançar um feitiço de avareza, magia de detecção para verificar traços suspeitos em recém-chegados. Ao ser lançado, nada estranho aparece. A oficial feminina confirma que seus pertences estão limpos. Aliviado, ele se pergunta como seu status aparece para os outros e se ele pode usar o scan para ver como a avareza funciona. Ele ativa silenciosamente o scan e observa as informações do oficial. Hayden Nahassis, Rank D, membro do Corpo de Segurança de Belcane. Ele verifica sua própria exibição. Ela mostra apenas seu nome sem rank, apenas magia e habilidades.
Isso deve ser o que os outros veem. Nenhum dos dons especiais do ser misterioso é visível. Raiden termina e diz que ele está liberado para entrar, mas pergunta sobre a bênção do dragão que aparece fracamente em seu registro. Para esclarecer, ele mostra Bi. A leitura provavelmente vem dele. Ambos os oficiais ficam surpresos e comentam como Bi é fofo. Ele esvoaça alegremente. Ele acrescenta que Bi é seu parceiro. Raiden pergunta se ele pode provar a posse. Ele tira o pequeno amuleto da criança em Tormi e o amarra na cauda de Bi. Bi circula alegremente. Raiden acena satisfeito. Ele relatará ao prefeito que um dragão está entrando para evitar confusão mais tarde. A oficial feminina lhe diz que a guilda de aventureiros fica direto na estrada principal, um grande edifício quadrado fácil de avistar. Raiden abre o portão e o recebe em Belkaim. Ao entrar, ele sente como se tivesse entrado em um mundo completamente novo. As ruas são largas e cheias de pessoas, mercadores e viajantes se movendo atarefadamente. Logo ele avista o edifício da guilda à frente e segue para lá com Bi voando por perto. Lá dentro, uma mulher com orelhas de animal peludas o cumprimenta calorosamente. Ela se apresenta como Ariana, a recepcionista da guilda, e o recebe na guilda de aventureiros de Belkaim. Ela lhe entrega um formulário de registro pedindo seu nome e ocupação. Embora nunca tenha escrito na língua deste mundo antes, ele percebe que consegue fazê-lo naturalmente. Estranho, mas conveniente. Ele se pergunta qual habilidade permite isso. Após verificar seu formulário, Ariana nota que ele é um coletor de materiais e pergunta sobre a experiência em combate. Ele admite ter lutado contra alguns monstros e os lista. Para confirmar, ela pede uma prova. Ele avisa que a prova é grande, então abre sua caixa de itens e tira um enorme caranguejo Mont Blanc, colocando-o no balcão. A mesa desaba sob seu peso. Ariana grita, pulando para trás em choque. O barulho atrai aventureiros próximos que se reúnem curiosos. Um se aproxima e pergunta o que está acontecendo. Ele calmamente explica que é um caranguejo Mont Blanc e pergunta se serve como prova. Ainda atordoada, ela acena rapidamente. O aventureiro próximo olha para o caranguejo e depois para ele, perguntando se ele acabou de usar uma caixa de itens. Ele confirma que foi um presente. Os olhos do aventureiro de repente mudam de cor, um ficando azul enquanto ele o examina de perto. Ele comenta que está dizendo a verdade. Curioso, Takeru se pergunta o que significa azul. O aventureiro explica que usou avareza sem perguntar e pede desculpas. Sua versão pode ler a natureza de uma pessoa. Azul significa nenhuma má intenção, completamente limpo. Após entender, ele sugere passar para a avaliação e pagamento, assumindo que o caranguejo está à venda. Ariana lembra que ele ainda está se registrando. O aventureiro parece surpreso, pensando que ele já era um membro. Ele esclarece que na verdade comeu o corpo do caranguejo. O aventureiro fica atordoado antes de rir em descrença. Ele pergunta se há membros no grupo. Takeru aponta para Bi. É seu parceiro. O aventureiro e os outros ficam surpresos ao perceber que Bi é na verdade um dragão. O homem ri novamente, divertido com um coletor de materiais viajando com um dragão. Aventureiros ao redor sussurram impressionados. Um comenta que poderiam usar um novato promissor como ele. Ele dá um pequeno sorriso sem jeito, envergonhado pela atenção. Ariana o leva para outra sala para completar o registro. Após revisar o formulário, ela o carimba oficialmente e tira uma pulseira de prata. De acordo com as regras da guilda, todos os novos aventureiros começam no rank F, o rank mais baixo. Ele aceita e a desliza em seu pulso. Naquele momento, a cauda de Bi brilha. Uma pulseira menor e combinando aparece ao redor dela. Ele sorri. Eles combinam agora. Ele e Bi batem os punhos. Bem, punho e cauda juntos, marcando o início de sua nova aventura como membros oficiais da Guilda de Aventureiros de Belkaim. Takeru visita a família do aventureiro falecido, levando os pertences do homem. O pai o agradece semanalmente por trazer as notícias e começa a tossir. Vendo isso, ele se lembra do que o inspetor masculino lhe disse antes sobre Beluria Fent, que estava pegando trabalhos para pagar o remédio de seu pai. Ele originalmente planejava apenas devolver os pertences de Beluria, mas decide falar com o pai por um momento antes de partir. Mais tarde, na guilda de aventureiros, Takeru se encontra com um oficial e entrega os materiais que coletou. Ele relata ter 8 folhas de epir, 6 raízes de palauente e 20 de cada um dos cogumelos lápis e matéria. O oficial fica surpreso com o tamanho dos cogumelos e menciona que um de seus clientes falou muito bem dele e o solicitou especificamente. Enquanto isso, Ariana chega com um conjunto de novos pedidos de trabalho. Como ele não pode aceitar todos, ele escolhe alguns para lidar. Depois, Takeru vai ao banho público com Bi para relaxar. Já faz meio mês desde que chegaram a Belkaim. Ele se sente satisfeito ao ver como a piscina anti-suja agora está limpa, graças ao seu feitiço de purificação. Enquanto ele se banha na água morna, um aventureiro homem-lagarto chamado Clayton se junta a ele. Clayton menciona que suas velhas cicatrizes estão doendo, insinuando que pode chover em breve. Ele pergunta sobre o rumor de que Takeru curou um homem doente na favela, o pai de Valéria. Ele admite que apenas copiou o que havia visto antes e não cobrou nenhuma taxa. Clayton comenta que ele poderia fazer uma fortuna com tais habilidades, mas Takeru simplesmente diz que não quer que curandeiros que cobram dinheiro o ressentam. Clayton ri de sua atitude humilde e pergunta se ele recebeu um aviso sobre uma promoção de rank. Ele diz que está bem como está. Clayton o chama de homem altruísta que atrairá atenção se continuar agindo assim.
Ele menciona que ainda há coisas que ele quer, como um par de tesouras afiadas para coletar materiais. Enquanto Clayton sai, ele lhe diz para não ter pressa e aprender mais sobre o mundo. Takeru nota silenciosamente as grandes marcas de garras nas costas de Clayton enquanto ele se afasta. Na guilda de aventureiros, Takeru recebe o pagamento por seu trabalho concluído. O oficial sugere que ele deveria considerar aumentar seu rank, dizendo que alguém com sua habilidade poderia facilmente alcançar níveis mais altos. Ele recusa educadamente, explicando que não tem interesse em avançar, já que ranks mais altos geralmente vêm com mais problemas. Ele prefere permanecer em um rank baixo e viver pacificamente, mesmo sentindo um pouco de pena da guilda. Enquanto ele ainda está pensando em paz e tranquilidade, um aventureiro de repente entra correndo na guilda, gritando que goblins estão atacando. O mestre da guilda imediatamente assume o comando, ordenando que todos contatem aventureiros de rank D e superiores e os reúnam na Estação Norte. Ele também exige que todos os curandeiros e médicos disponíveis sejam trazidos. Quando ele pergunta a Lucille quais aventureiros de rank A ainda estão na cidade, ela relata que apenas Clayton está por perto. O mestre da guilda a instrui a contatar Clayton imediatamente. Takeru, observando a comoção, decide silenciosamente ir embora, pensando que a situação não o diz respeito como um aventureiro de rank F. No entanto, o mestre da guilda o nota e insiste que ele os acompanhe, deixando-o surpreso. Assim que os aventureiros se reúnem, o mestre da guilda aponta para um mapa e explica a situação. A linha de frente está nas planícies sudoeste de Stavlov e os goblins devem avançar em direção a Belcaim. A missão deles é impedir que os monstros cruzem a ponte sobre o rio Zolas. Os aventureiros respondem com grande determinação, prontos para lutar. Até Takeru se sente tocado pela energia deles, embora admita para si mesmo que lhe falta esse tipo de espírito de luta. Perto dali, aventureiros zombam dele, dizendo que, como um rank F, ele deveria ficar fora do caminho deles. Um deles ri, dizendo que ele provavelmente estará muito assustado para ser útil. O mestre da guilda então se aproxima dele, reconhecendo-o como o aventureiro elogiado pelo oficial chamado Grit. Ele confirma e se apresenta. O mestre da guilda comenta que é raro Grit falar tão bem de alguém. Ele responde humildemente que se sente honrado. Após estudá-lo por um momento, o mestre da guilda observa que ele não parece intimidado de forma alguma, e até parece mais capaz do que aparenta, surpreendendo os aventureiros próximos. Takeru deseja silenciosamente que o mestre da guilda não chame tanta atenção para ele, não querendo se destacar. O mestre da guilda o assegura de que ele ainda deve ser capaz de se proteger, apesar de seu baixo rank. Ao sair, ele lhe diz para proteger o que for importante para ele, e instrui Musli a cuidar dos preparativos restantes. Depois Musli suspira e pede desculpas em nome de seu chefe por enviar um aventureiro de rank F para a batalha. Ele diz a ela para não se preocupar com isso. Ela se apresenta, mencionando que pode usar um pouco de magia de cura e espera que possam atender às expectativas do mestre da guilda. Ele a aconselha a manter a calma e não se deixar levar demais, alertando que a situação será perigosa. No acampamento montado em um penhasco, Musli se agarra firmemente às roupas de Takeru, tremendo enquanto se esconde atrás dele. Embora ela insista que não está assustada, sua expressão mostra claramente o contrário. Ele percebe que ela se tornará um problema se entrar em pânico, então decide acalmá-la. Ele lhe diz que estão bem atrás das linhas de frente, onde nem conseguem ver o inimigo, então não há necessidade de ficar aterrorizada. Ele a lembra que seu papel é curar os feridos, não lutar, e que é perfeitamente normal sentir medo. Surpresa com seu tom calmo, Musli ouve enquanto ele explica que o medo no campo de batalha é natural, que até os lutadores sentem medo e que todos estão simplesmente tentando sobreviver. Suas palavras a confortam. Ela enxuga as lágrimas, prometendo fazer o seu melhor antes de retornar à tenda para curar os outros. Clayton então se aproxima dele, repetindo suas palavras anteriores sobre o medo. Ele lhe diz para rir se quiser, mas Clayton, em vez disso, comenta que até ele pode falar com paixão às vezes. Ele responde que só quer evitar problemas futuros. Takeru comenta que pensou que Clayton estaria na linha de frente. Clayton explica que suas velhas cicatrizes doem e seu corpo não responde mais como antes. Ele nota que as cicatrizes em suas costas são profundas, o que surpreende Clayton, que presume que ele deve pensar que são marcas de vergonha, prova de que ele uma vez fugiu da batalha. No entanto, ele diz que pode perceber que os ferimentos vieram de defender alguém e que sobreviver a tal provação significa que Clayton ainda pode proteger os outros. Um forte estrondo ecoa de repente à distância. Clayton percebe que a formação foi rompida e as forças inimigas estão se aproximando. Pegando a lança, ele declara que lutará para proteger Takeru, mesmo que seu corpo se quebre. Ignorando sua preocupação, ele salta do penhasco e avança para a batalha. Takeru suspira, murmurando: Clayton não será capaz de proteger ninguém se ele se destruir. Ele então olha para Musli, que agora está cuidando de aventureiros feridos, encorajando os outros curandeiros a não desistir. Observando-a se concentrar e lembrando-se do conselho do mestre da guilda de proteger o que ele quer proteger, ele decide que não pode mais evitar problemas. Ele retira seu cajado da caixa de itens e ativa um grande feitiço de barreira, formando um escudo em forma de domo que cobre toda a área. Ele assegura aos curandeiros que estão seguros dentro da barreira antes de sair para encontrar Clayton. Enquanto isso, uma batalha feroz se desenrola na ponte sobre o rio Zaulis. Aventureiros se chocam com hordas de goblins tentando desesperadamente manter a linha. Apesar de seus esforços, vários goblins conseguem romper, e o medo se espalha de que, se os monstros cruzarem a ponte, Belcaim cairá.
Nesse momento, Takeru chega, avançando direto para o caos. Ele fortalece suas mãos e pés com o feitiço endurecido e desfere um soco poderoso em um Goblin que avançava, arremessando-o contra uma rocha com uma onda de choque massiva. Percebendo um hematoma em seu punho, ele comenta como os Goblins são resistentes, mas rapidamente se concentra novamente na luta. Ele comanda B para atacar. B libera um amplo ataque de raio que engolfa os Goblins. Os aventureiros se abaixam para se proteger, enquanto a explosão eletrocuta os inimigos de uma só vez. Gratos, eles reconhecem que ele os salvou. Quando ele pergunta por que os aventureiros foram empurrados tão para trás, um explica que um monstro de alto rank, um sargento Goblin, apareceu quebrando sua formação. Graças a Clayton, eles conseguiram recuar em segurança. Enquanto conversam, o céu escurece e a chuva começa a cair sobre o campo de batalha. Clayton logo é cercado por Goblins em outra parte do campo de batalha. Apesar de seus ferimentos, ele se move rapidamente, derrubando-os um após o outro com sua lança. No entanto, a dor de suas velhas cicatrizes o retarda, permitindo que 3 Goblins ataquem por trás. Antes que pudessem atacar, uma explosão de raio os atinge. Takeru aparece correndo para o seu lado. Clayton lhe diz que ele não deveria ter vindo, mas ele insiste que Clayton não está em condições de lutar, tocando seu ombro e fazendo-o grunhir de dor. Ele sugere recuar para reagrupar, mas Clayton recusa, argumentando que fugir seria inútil, já que os Goblins apenas os alcançariam. Um clarão de raio dourado corta o campo, revelando a silhueta de um sargento Goblin se aproximando rapidamente. Ele avança sobre eles, forçando ambos os homens a desviar. Mais Goblins aparecem ao redor deles. Clayton declara que dará tempo a Takeru para escapar e insiste que ele deve sobreviver. Enquanto lutam, Takeru pergunta se as cicatrizes de Clayton significam algo para ele, se são uma lembrança ou um recordatório de seu passado. Clayton responde que elas representam sua tolice, algo que ele despreza. Ele calmamente responde que se as odeia, não deveria se importar em perdê-las. Bee libera outro ataque de raio de longo alcance, eliminando vários Goblins próximos. Takeru joga seu cajado para Bee segurar, então tira uma tigela de água infundida com mana de sua caixa de itens, retirada de um lago subterrâneo. Ele a derrama sobre Clayton, que parece confuso e exige saber o que ele está fazendo. Ele pega de volta seu cajado e lança um feitiço de cura. Clayton cai de joelhos, gemendo enquanto suas feridas se fecham. Seu corpo de repente começa a mudar. Suas escamas escurecem, seu tamanho aumenta, e ele se transforma em um jovem dragão negro. Assustado, Takeru observa enquanto Clayton se examina em choque, sentindo o poder percorrer seu corpo e descrevendo-o como se fosse jovem novamente. O sargento Goblin e suas forças atacam mais uma vez, mas Clayton lhe diz para ficar para trás. Com incrível velocidade e força, ele rasga os Goblins, derrubando grupos deles a cada golpe de suas garras. Takeru só consegue observar com espanto enquanto as nuvens começam a se abrir e a chuva para. Após a batalha, o mestre da guilda chega e pergunta se foi ele quem liberou o poder oculto de Clayton. Ele admite, explicando que usou um pouco de magia de cura. O mestre da guilda menciona ter ouvido que ele usou feitiços de grande escala durante a luta, embora Takeru saiba que foi o raio de Bee, mas decide não dizer nada. Quando perguntado quem ele realmente é, ele simplesmente diz que é apenas um aventureiro comum de Rank F que coleta materiais. O mestre da guilda o estuda por um momento antes de afirmar que a guilda o recompensará por seus esforços e o agradecerá por seu apoio contínuo. Ele expressa sua gratidão. Naquela noite, Clayton o visita em sua estalagem. Ele exige uma explicação para o que aconteceu, dizendo que algo dentro dele ainda se sente quente e poderoso. Ele lhe diz que apenas derramou água com um elemento mágico sobre ele, e lançou um feitiço de cura. Quando Clayton pergunta sobre a água, ele explica que veio de um lago subterrâneo, quase mencionando Voldeus, mas em vez disso chamando a fonte de um dragão antigo, o pai de Bee. Clayton, confuso, pergunta por que ele a usou nele. Ele acrescenta que a magia de cura funciona melhor quando se imagina a estrutura do corpo, especialmente focando nas costas, onde muitos nervos importantes estão localizados. Ele responde que, como a água com elemento mágico contém poder mágico, pensou que poderia ajudar a acelerar a cura através da pele. Foi uma emergência, então ele tentou o que pôde. Clayton então pergunta quem ele realmente é. Takeru hesita, percebendo que revelar sua identidade poderia trazer problemas indesejados, mas também se sentindo responsável pela transformação de Clayton. Quando Clayton decide ir embora, dizendo para ele não se preocupar se não puder responder, ele o impede e diz que lhe contará a verdade porque confia nele. Ele revela que é de outro mundo, e foi reencarnado após morrer em sua vida anterior. Clayton fica atordoado enquanto ele explica tudo. Embora ache difícil de acreditar, ele reconhece que Takeru curou suas velhas cicatrizes e o transformou em um jovem dragão, a raça ancestral dos homens lagarto. Ele diz que está orgulhoso, mas também assustado, temendo que possa perder o controle e destruir tudo. Takeru o tranquiliza, dizendo que ele se adaptará com o tempo, mas Clayton estala, dizendo que ele é muito descuidado e não entende o perigo. Bee, perturbado pelo barulho, acorda chorando. Ele gentilmente diz a ambos para se acalmarem, recebendo outra bronca frustrada de Clayton. Na manhã seguinte, Takeru caminha pelo distrito dos artesãos com Bee voando ao seu lado.
O ar está quente das forjas e fogueiras ao redor deles. Ele para em uma loja de armas, observando os itens expostos com interesse. O lojista o cumprimenta calorosamente e pergunta o que ele gostaria de comprar. Ribel se aproxima por trás de Takeru e o recebe em sua loja. Ele se pergunta se ela lida com tesouras usadas para colher materiais. Ribel revela que não, mas está ansiosa para ajudá-lo porque o reconhece como um infame coletor sobre quem a cidade tem falado muito. Ela o informa que seu chefe, Grutas, é um ferreiro habilidoso que pode fazer qualquer coisa que um cliente peça, desde que consigam o material necessário para isso. Takeru pede a ela para levá-lo até lá. Ela concorda. Eles passam por alguns ferreiros trabalhando na forja. Takeru para admirar o trabalho deles porque parece fascinante. Hibali revela que também é fascinada pela arte do ferreiro e espera aprender o suficiente com Grutus para que possa forjar uma espada formidável o bastante para ser usada por um herói. Eles continuam até o escritório de Grutus. Ribel bate na porta antes de entrarem. Grutus não fica satisfeito por ela ter trazido um estranho, mas ela explica que Takeru é o coletor de materiais de quem todos têm falado. Grutus o reconhece imediatamente. Ribel sugere que eles podem usar Takeru como um peão para conseguir o minério Hildrad que precisam para fazer a espada para uma competição em que estão. Grutus descarta a sugestão dela porque ele tem certeza de que nenhum coletor é corajoso o suficiente para tentar explorar um lugar tão perigoso quanto a mina Ryuhai. Ribel insiste que eles têm que perguntar a Takeru, porque ele pode realmente aceitar a missão. Grutus a manda calar a boca e parar de retrucar, mas Ribel se recusa a ceder. Takeru fica desapontado com a tendência de Grutus de desistir tão facilmente que ele se pergunta como ele ganhou a reputação de um ferreiro notável. Ribel adverte Grutus que ele não pode continuar fazendo espadas com materiais de baixa qualidade. Ele a repreende por desvalorizar seu trabalho artesanal. Ele explica que é contra a ideia de explorar a mina Ryuhai porque há coisas mais assustadoras do que monstros assombrando o lugar. Ele revela que há rumores de avistamentos de demônios ao redor do local. Ribel admite que ouviu os rumores e sabe que é a razão pela qual há menos mineradores visitando Ryuhai. Grutus se pergunta se ela contou a Takeru sobre isso. Ela admite que não. Grutus aponta que ela nunca será apta a se tornar uma ferreira se estiver ansiosa para sacrificar a vida de alguém em nome do ofício. Ele insiste que não permitirá que Takeru vá na missão porque não quer que a morte de um jovem e aspirante aventureiro esteja em suas mãos. Ribel finalmente vê a razão e decide cancelar a missão, mas Takeru intervém. Ele propõe um acordo com Grutus. Ele pede a ele para fazer um par de tesouras exclusivas para ele se ele viajar para a mina Ryuhai e obtiver o minério Hildrad que precisa. Grutus fica tão surpreso com sua decisão que se pergunta se ele estava ouvindo tudo o que eles estavam dizendo. Takeru casualmente tira um item de monstro de sua caixa de itens e mostra os monstros que ele derrotou no passado. Grutus imediatamente reconhece o caranguejo como a gigantesca ameaça contra a qual aventureiros de Rank B lutaram por anos. Takeru se oferece para ajudá-los com seus problemas, agora que eles conhecem suas capacidades. Ele embarca em uma carruagem no dia seguinte e segue para Voshal, onde Ryuhai está localizada. O cocheiro o deixa em um rancho que lida com cavalos. Ele se pergunta se pode comprar um cavalo para facilitar a viagem. B o aponta na direção de uma discussão. Ele imediatamente reconhece uma das vozes envolvidas na briga. Ele caminha para ver a elfa discutindo com o rancheiro. Ela argumenta que pediu um cavalo branco puro que pudesse voar, mas o rancheiro lhe deu um grande corvo branco em vez disso. Mas o rancheiro explica que o corvo e a águia em seu rancho são classificados como cavalos, já que estão em um rancho de roubo de cavalos. A elfa percebe seu erro por não ter sido mais específica. Ela pede desculpas por causar a cena. O rancheiro entende que foi um mal-entendido, então não guarda rancor dela. O rancheiro sugere que a elfa pode encontrar um corcel branco em Voshal, porque esse é o habitat natural deles. Ele ouve a sugestão do rancheiro e percebe que eles estarão indo para o mesmo local. Ele decide explorar a floresta e coletar suprimentos antes de continuar em sua jornada. Ele entra na floresta e descobre que é um paraíso de plantas e frutas raras. Ele começa a colher alguns quando ouve um rugido aterrorizante vindo de algum lugar próximo. Ele segue o som e encontra a elfa encostada em uma árvore, assim como da primeira vez que a conheceu. Ela implora por água, assim como antes, e Takeru de bom grado lhe entrega sua garrafa de água. Ela engole a água e se levanta para agradecer a Takeru por salvar sua vida novamente. Mas ela cheira tão mal que Takeru ativa seu feitiço de limpeza reflexivamente. Depois que o efeito do feitiço passa, a elfa se pergunta o que ele fez com ela. Takeru explica que não queria que ela arruinasse a imagem que ele tinha das elfas, então ele lhe deu um banho grátis. A elfa finalmente tem a autoestima para se apresentar como Brolit. Takeru também se apresenta a ela e ela fica em dívida com ele. Takeru a exorta a não se preocupar com isso porque ele estava apenas prestando um serviço comunitário. Ele começa a se afastar, mas Brolit o impede e insiste que ela tem que pagar sua dívida porque essa é a tradição élfica. Takeru recusa porque não o fez com nenhuma expectativa. Brolit o interrompe e exige ajudá-lo em sua tarefa. Bi é tão receptivo à ideia que Takeru decide aceitar o pedido de Brolite até que cheguem à próxima cidade. Ele continua coletando materiais na floresta e Brolit lhe dá uma mão em outra seção da floresta. Ela de repente vem correndo até ele porque encontrou um item raro. Ela apresenta a Takeru fezes de martelo e gangorra, mas Takeru aponta que é apenas uma rocha sem valor.
Ela volta a explorar e encontra outro material que apresenta a Takeru, porque tem certeza de que é um material de alto nível. Mas Takeru aponta que são fezes comuns. Ela encontra um cogumelo e o apresenta a Takeru, mas ele revela que o cogumelo é inútil para ele porque é venenoso. Takeru percebe que Brolit pode ser ainda mais inútil do que o cogumelo, já que ela não consegue distinguir material raro de inútil. Mais tarde naquele dia, Brolit sugere fazer uma fogueira com um pouco de lenha, mas Takeru revela que eles não precisam de lenha porque tem um cristal que pode gerar fogo. Brolit explica a importância de deixar uma fogueira, porque isso mostra aos outros que a área é segura para montar acampamento. Takeru agora entende a importância, então ele concorda com a ideia. Brolit entra na floresta para pegar um pouco de lenha e retorna minutos depois com um único tronco. Takeru aponta que eles não estão tentando construir uma jangada, mas Brolit o acalma porque ela sabe o que está fazendo. Ela joga o tronco no ar e saca suas adagas gêmeas. Ela salta atrás do tronco e o fatia em pedaços, e os pedaços se arranjam perfeitamente na frente de Takeru. Brolit orgulhosamente apresenta a Takeru a lenha, e ele começa a se apaixonar lentamente por ela, tanto que ele se pergunta se todas as elfas são como ela. Ele avalia suas adagas e descobre que são armas de rank A. Takeru fica tão surpreso porque nunca tinha visto armas de rank A antes. Ele usa a lenha para fazer uma sopa e dá a Brolit e a B suas porções. Eles apreciam tanto a refeição que a terminam e imediatamente pedem mais. Brolit tenta envolver Takeru em uma conversa, mas sua boca está tão cheia que ele não consegue ouvir nada do que ela está dizendo. Então ele a manda engolir a comida antes de falar. Brolit engole a comida e pergunta a Takeru por que ele está indo para Vosral. Ele explica que está em uma missão para coletar minério de Yggdrasil na mina Hyuhai. Ele se pergunta por que ela está indo para Vosral, e Brolit explica que está procurando um corcel divino branco porque sua irmã Lutzera está procurando um. Takeru percebe a tristeza em sua voz e se pergunta do que se trata, mas ela rapidamente muda de assunto. Ela aponta que sua dívida com ele aumentou novamente, porque ele acabou de alimentá-la. Takeru sugere contratar um guarda-costas para que ela possa trabalhar para quitar suas dívidas. Ele também pediu a ela para ensiná-lo tudo o que ela sabe, como o fato sobre a fogueira que ela lhe contou antes. Brolit aceita alegremente a oferta de Takeru, porque ela pensa que eles estão destinados a ficar juntos. Ela imediatamente adormece logo depois e se junta a B para roncar alto. Takeru fica bravo com os roncos altos deles porque ele não consegue dormir. Eles continuam sua jornada no dia seguinte e chegam à ponte para cruzar para Vosral. Eles entram na cidade e Takeru decide pegar algo para comer primeiro porque está faminto. Eles entram em um restaurante e o proprietário lhes oferece porções do especial do país dos anões. Takeru dá uma mordida na refeição e admite que é saborosa. Brolit revela que a refeição faz jus à história que ela ouviu de um de seus amigos. Takeru assume que ela está falando de outra elfa, mas ela esclarece que o amigo de quem ela está falando é um homem lagarto. Takeru aponta que ele também tem um amigo que é um homem lagarto. Brolit explica que seu amigo recebeu o título de Cavaleiro Dragão Sagrado do Império Storphis, o que lhe rendeu o nome de Rei Dragão da Honra. Ela aponta que há uma possibilidade de ele ter encontrado seu amigo porque ele a informou que estaria visitando Belkaim. Clay de repente fala por trás de Takeru e aponta como é coincidência que seus dois amigos de países diferentes também sejam amigos um do outro. Ele de repente se vira para Takeru e o repreende por deixar Belkaim sem informá-lo. Takeru explica que esperava que Clay soubesse disso porque ele informou a guilda que faria uma curta viagem. Clay adverte Takeru para parar de dar descrições tão vagas em seus pedidos. Ele se pergunta para onde Takeru está indo, e Takeru explica que está indo para a mina Hyuhai para obter minérios de Yggdrasil. Clay o lembra de que o pedido está acima de sua patente, mas Takeru aponta que não poderia ignorá-lo, pois as pessoas que o solicitaram pareciam estar em apuros, e ele não podia simplesmente ignorá-las. Clay reconhece que o acordo pode valer a pena se ele for bem pago por isso. Caso contrário, acabará sendo um péssimo negócio. Takeru garante a Clay que ele será pago adequadamente, pois Grutas concordou em fazer-lhe as melhores tesouras como compensação. Takeru também sugere que Grutas poderia presenteá-lo com uma panela fácil de usar ou uma frigideira para ovos enrolados, já que ele é um ferreiro notável. Clay percebe que Takeru é um caso perdido. Ele não sabe se Takeru está sendo gentil ou se é realmente ingênuo. Takeru ressalta que um par de tesouras é mais importante para um coletor do que uma espada. Ele anuncia que precisam partir em breve, mas Brolit não está pronta para ir porque ainda não pediu a sobremesa. Clay de repente declara que acompanhará Takeru e aproveitará a oportunidade para consertar sua lança em Vosral. Brolit está ansiosa para que Clay se junte ao grupo como guarda-costas de Takeru. Clay não entende o que ela está dizendo, então ela explica que o acompanhará até Vosral como seu guarda-costas para protegê-lo de monstros. Clay fica intrigado com a ideia, então ele concorda em se tornar guarda-costas de Takeru também. Takeru está passando por uma crise interna sobre sua decisão. Ele reconhece que Clay é um guerreiro formidável, mas algo parece tão errado na união entre ele e Brolit.
Eles chegam à entrada da cidade, mas encontram uma longa fila de viajantes esperando no portão. Então se juntam à fila. Brolit reclama porque a fila é muito longa, mas Clay se aproxima para falar com um dos guardas e o chama. O guarda abre uma porta lateral e os conduz para dentro, mas Takeru não se sente muito bem em receber tratamento especial. Clay explica que não estava tentando cortar caminho, mas seu velho amigo insistiu em lhes dar uma entrada rápida na cidade. O anão os guia pela cidade enquanto explica que ela começou como um posto de correios construído sobre um buraco feito por uma mina de ferro. Takeru não consegue acreditar que uma cidade tão grande exista debaixo da terra. O anão informa Clay que o rei anão deseja uma audiência com ele. Takeru se pergunta por que o próprio rei exige encontrar Clay e se eles são amigos. Clay admite que é amigo do rei anão, mas ressalta que é um relacionamento que as circunstâncias o forçaram a ter. O guarda o repreende por ser tão humilde. Ele revela que Clay é o herói que salvou o país deles de Zengun, o Rei Trovão. Clay insiste que a história não é totalmente precisa, pois naquela época, embora os anões pudessem forjar armas, não eram bons em empunhá-las. Eles foram forçados a pagar tributo ao dragão por causa dessa grande fraqueza. No entanto, quando o dragão o avistou enquanto ele passava, coincidentemente voou para os céus e nunca mais retornou. O guarda os conduz pela cidade e aponta para uma estátua que ergueram em homenagem a Clay para celebrar sua libertação. Clay cobre os olhos de vergonha, mas Takeru o consola, pois tem certeza de que as pessoas não reconhecerão que a estátua foi feita em sua honra, já que não se parece em nada com ele. Clay aponta que seu nome está escrito em negrito na placa da estátua, então as pessoas definitivamente ligarão os pontos e descobrirão que é ele. Eles seguem para o castelo e o rei dá as boas-vindas a Clay. Clay repreende o rei por erguer uma estátua em seu nome, mas o rei não entende por que ele está tão chateado, pois a estátua é muito legal. Takeru interrompe a discussão amigável e faz uma apresentação formal de si mesmo, mas o rei Zoro dispensa sua formalidade, pois nunca gostou dela. Ele permite que Takeru diga o que quiser e então Takeru apresenta sua carta de introdução de grutas, solicitando entrada na mina Ruhai. O rei Zoro reconhece que conhece grutas, mas adverte Takeru para ter cuidado, pois a mina Ruhai se tornou um covil de demônios após um terremoto ocorrido há alguns meses. Takeru aponta que já sabe disso. Clay garante ao rei que ele não precisa se preocupar com a segurança de Takeru, pois, com a assistência de Brolit, ele o protegerá do perigo. O rei Zoro concorda com o pedido deles e os ordena a descobrir a verdade por trás do terremoto que abalou a mina. Clay concorda imediatamente com o pedido do rei Zoro, mas Takeru protesta porque ele veio apenas para coletar Hildra ou Eze, como lhe foi pedido. Clay não lhe dá atenção, então ele não tem escolha a não ser aceitar seu destino. O recepcionista da guilda da cidade, chamado Zambu, os leva até a mina e revela que atuará como guia pelos túneis. Ele abre o portão e Takeru conjura um orbe de luz porque está completamente escuro. Ele tira o esboço de Zambu dos túneis da mina e usa magia para memorizá-lo para não se perder. Ele começa a escanear as paredes dos túneis em busca de minérios de Hildra, mas só encontra minérios de baixo valor de mercado espalhados pela mina. Ele pede a Zano para guiá-los mais fundo no túnel, mas Beast de repente sente algo se aproximando deles da escuridão. Takeru escaneia a área e detecta dois monstros. Os monstros emergem da escuridão e Clay derruba um enquanto Takeru lida com o outro. Brolit o apoia e eles abatem os monstros. Eles continuam mais fundo na mina e Takeru começa a sentir minérios de Hildra em muitos lugares, à medida que a mana fica mais densa. Ele para em uma parede e Zondo o informa que é um beco sem saída. Mas Takeru consegue sentir minério de Hildra atrás da parede. Ele os ordena a se afastar e então ele rompe a parede para revelar veias de Hildrite. Zando explica que as veias de Hildrite são minérios de Hildrite de alta qualidade. Bi de repente entra em pânico e aponta que um monstro está se aproximando. O som de passos pesados emerge da escuridão, e Takeru ordena a Clay e Brolite que deixem o monstro para ele. Clay o aconselha a reconsiderar sua decisão, pois ele não deveria lutar contra um inimigo sozinho. No entanto, Takeru está ansioso para abater o monstro porque estava esperando por uma oportunidade deliciosa como esta. O monstro caminha para a luz e acaba sendo um caranguejo demônio. O grupo de Takeru enfrenta um enorme monstro caranguejo. Takeru e Bi parecem animados, enquanto Clayton e Brolite estão atônitos. Takeru parece ver o monstro mais como uma refeição do que como uma ameaça, o que irrita Clayton enquanto Brolite o adverte para ficar alerta. O caranguejo ataca de repente com sua pinça, forçando Takeru a pular para trás. Clayton o identifica como um caranguejo trango, um monstro de rank A que exige trabalho em equipe para ser derrotado. Mas Takeru insiste em lidar com ele sozinho, chamando-o de prato principal perfeito. Ele diz a Bi para apoiá-lo sem usar fogo ou relâmpago. Takeru ativa seus feitiços, endurecendo seus braços e pernas, e então avança contra o caranguejo. Bi usa uma onda sonora para enfraquecer o monstro, dando a Takeru uma abertura para golpear sua cabeça com seu cajado. No entanto, a carapaça do caranguejo é mais resistente do que o esperado, e Takeru é arremessado para longe por sua pinça. Ele rapidamente desvia de outro ataque enquanto Bi prende as pinças do caranguejo com magia de gelo. Takeru então usa um feitiço de escaneamento para localizar seus pontos fracos e invoca agulhas de gelo perfurantes, atravessando o caranguejo e congelando-o completamente.
O monstro se transforma em uma escultura de gelo, deixando todos chocados. Após a batalha, Clayton repreende Takeru e Bee por lutarem sozinhos. Takeru admite que se empolgou e explica que usar armas sujas poderia ter estragado as partes comestíveis do caranguejo. Clayton lembra de que, mesmo com sua magia poderosa, ele deve confiar em seus aliados e lutar em equipe. Takeru e Bee se desculpam sinceramente. Mais tarde, o grupo reúne uma grande quantidade de minério. Takeru sente uma energia forte mais profundamente no subsolo e acredita que minerais mais valiosos estão à frente. O minerador anão fica emocionado, agradecendo a Takeru por derrotar o monstro e descobrir os depósitos, chegando a chorar de alegria. Enquanto retornam, Takeru reflete sobre os eventos recentes. Ele pensa nos terremotos, nas distorções da Terra e nos monstros despertados pela energia mágica. Ele começa a suspeitar que purificar a essência mágica de Voldeus causou efeitos maiores do que ele havia percebido. Lembrando-se das palavras do ser misterioso de que uma única gota poderia mudar o mundo, Takeru sente que suas ações já podem estar moldando o mundo pouco a pouco. Ele espera que as mudanças que ele traz sejam positivas para todos que encontrar. Takeru relata ao Rei Anão que a investigação na mina está completa e a maior ameaça foi eliminada, garantindo-lhe que ele pode ficar tranquilo. O rei pede confirmação a Zambal e Zambal verifica que testemunhou tudo pessoalmente. Quando o rei pede para ver o monstro aterrorizante, Takeru o revela de sua caixa de itens. O palácio inteiro treme quando o caranguejo Trengo selado no gelo aparece, sua presença avassaladora atordoando a todos. O rei fica impressionado e elogia a conquista de Takeru, declarando-a um feito digno de recompensa. Mas quando Takeru pergunta se pode ficar com o caranguejo como seu prêmio, o rei fica sem palavras. Mais tarde, Brolit comenta sobre a recompensa deles. 3.000 mil de Rave IS para cada um, o que ela considera uma soma enorme. No entanto, Takeru e Bee parecem mais animados com as refeições que poderiam fazer com o monstro caranguejo. Quando Clayton pergunta o que Takeru está pensando, Takeru menciona que a carapaça dura do caranguejo poderia servir como material perfeito para fabricar tesouras de colheita. No dia seguinte, Brolite se maravilha com um cavalo branco alado, um Pégaso. Zambo explica que é uma recompensa preparada pelo rei. Brolit ama a criatura instantaneamente, enquanto Zambo também devolve a lança reparada de Clayton, que ele examina com satisfação. Antes de partir, Brolit explica que deve voltar para casa, já que o Pégaso é para sua irmã. Ela admite que deve a Takeru uma enorme dívida que talvez nunca consiga pagar, mas Takeru diz para ela não se preocupar, já que ele já conseguiu um caranguejo no negócio, o que significa que estão quites. Assim que a carruagem chega, eles se despedem. Brolit voa no Pégaso, gritando em tom de brincadeira para Takeru limpar o pescoço e esperá-la. Takeru pensa que isso soa mais como algo que um inimigo diria, não um amigo. Takeru e Clayton mais tarde retornam à Guilda dos Aventureiros, onde Ariana os cumprimenta. Ela fica surpresa ao vê-los juntos e pergunta se estão formando uma equipe. Antes que Takeru possa responder, Clayton diz que é temporário, mas indefinido. Animada, Ariana corre para contar a Wade. Clayton então diz a Takeru que, como ele é um andarilho sem destino fixo, viajar juntos faz sentido. Ele admite que Takeru não é como os humanos comuns, e que alguém deveria ficar de olho em seus hábitos excêntricos. Takeru acha a observação um pouco insultuosa, mas pensa que viajar com Clayton talvez não seja tão ruim assim. Eles finalmente concordam em um nome para a equipe, a Brigada Negra Azure. Mais tarde, Takeru visita um ferreiro para avaliar o minério que trouxe de volta. Os ferreiros permanecem em silêncio enquanto o examinam, levando Takeru a comentar que a Yudrite de alta pureza parece perfeita para forjar a espada. Então ele se pergunta em voz alta se sua pureza extrema poderia, na verdade, torná-lo mais difícil de trabalhar. Os ferreiros ficam emocionados e exultantes após examinar o minério. Eles elogiam seu brilho e densidade, chamando-o de perfeito. O mestre deles, um anão idoso de 120 anos, admite que nunca viu tanta Yudrite reunida em um só lugar. Takeru esperava que o minério fosse de alta qualidade, mas não imaginava que eles ficariam tão comovidos. Ele reflete que mesmo que um escaneamento rotule algo como perfeito, o verdadeiro valor reside em atender às expectativas do cliente, e não no valor de mercado. Pela primeira vez, ele sente um orgulho genuíno em ser um coletor. Um dos aprendizes comenta que não há como pagarem a Takeru o suficiente por essa quantidade de minério. Takeru os lembra de que tudo o que ele quer é um par de tesouras personalizadas feitas só para ele, e eles podem acertar o resto depois. Por enquanto, ele pediu que usassem a Yudrite para forjar uma espada boa o suficiente para ganhar o primeiro lugar na próxima exibição. Os ferreiros prometem atender às suas expectativas. Meio mês depois, Takeru desfruta de uma bebida tranquila, sentindo um raro momento de paz, quando Wade aparece, afirmando que o procurava por toda parte. Wade lhe entrega uma carta selada, explicando que é uma convocação de alguém importante. Clayton nota o selo de cera e o identifica como o brasão da casa Lucelebag. Takeru se pergunta se é do Lorde de Belcaim, mas Wade esclarece que é do Lord Belminant Lucelbach, o governante do território que inclui Belcaim. Takeru imediatamente pressente problemas e brinca que está sentindo uma dor de estômago, mas Wade o tranquiliza dizendo que o Lord Belminant é um nobre justo e respeitável. Takeru lê a carta e nota que o nome de Clayton é mencionado junto ao seu.
Wade explica que a notícia sobre a equipe recém-formada deles chegou ao Lorde, então a convocação se estende a toda a brigada. Takeru se preocupa que o Lorde possa querer levar Bee embora, mas Wade o assegura de que o Lorde não tem nem o desejo nem a autoridade para fazer isso. Clayton acrescenta firmemente que, se alguém tentar tomar Bee, ele sairá de Belkain com ele. Takeru alivia o clima, sugerindo que eles sempre poderiam ir para a costa depois para comer um sashimi fresco. A carruagem nobre viaja pelas ruas, atraindo a atenção de todos. Dentro, Takeru e Clayton sentam juntos, com Takeru notando quanta atenção estão recebendo. Clayton explica que ser convocado para a mansão de um nobre é o sonho de um aventureiro, já que o apoio de um lorde pode mudar tudo, concedendo credibilidade e reconhecimento até mesmo a aventureiros rudes. Ao chegarem ao distrito nobre, Takeru e Bee ficam cativados pela grandiosidade do castelo. O mordomo da casa, Raymond, os cumprimenta calorosamente e se oferece para guiá-los para dentro. Enquanto entram, uma fila de criadas se curva em perfeita sincronia, surpreendendo Takeru com sua precisão. De repente, uma jovem nobre corre, declarando que Bee pertence a ela e exigindo que Takeru o entregue. Takeru recusa, mas a garota insiste que dragões são criaturas nobres e apenas alguém de seu status merece possuir um. Curioso, Takeru usa discretamente um escaneamento nela e descobre que ela é Tiaris Lutelovac, uma garota de 14 anos e a única filha do conde Belminante Lutelovac. Ela frequenta um internato real, mas está atualmente em casa de férias. Takeru se pergunta como lidar com uma criança tão irracional. Ajoelhando-se ligeiramente ao nível dela, ele pergunta por que ela acredita ter direito a Bee. Tiaris responde com confiança que Bernard lhe contou sobre um aventureiro que tem um dragão, então ela naturalmente pensou que deveria pertencer a ela. Ela também repete o conselho de Bernard que, ao lidar com aventureiros rudes e ignorantes, é preciso agir com firmeza e dignidade para fazê-los obedecer. Takeru rapidamente percebe que Bernard é quem causou o mal-entendido, embora ele não tenha ideia de quem seja. Ainda assim, ele explica gentilmente a Tiaris que Bee não pode ser entregue a ninguém, pois o pequeno dragão faz parte de sua família. Bee acena alegremente para Tiaris, e a jovem fica surpresa ao perceber que Bee entende a fala humana e responde à sua voz. Ao ver isso, ela se sente culpada por ter falado tão duramente antes, sem pensar no profundo laço entre eles. Ela abaixa a cabeça e pede desculpas, enquanto Bee voa em sua direção com um sorriso caloroso, mostrando claramente perdão. Enquanto Takeru observa a cena, ele começa a entender que o desejo de Tiaris de ter um dragão não é impulsionado por egoísmo ou vaidade, mas por algo mais sincero e profundo. Ela explica que quer mostrá-lo à sua mãe porque é importante para ela. Antes que Takeru possa dizer mais, o Lorde Belminante entra no salão. Takeru fica momentaneamente surpreso, percebendo que o Lorde de Lukelvac é muito mais jovem e bonito do que ele esperava. A atmosfera muda à medida que as apresentações são feitas e Takeru rapidamente se recompõe para mostrar respeito. Mais tarde, em um ambiente mais tranquilo, o Lorde Belminant pede desculpas pela grosseria anterior de sua filha. Takeru o tranquiliza, dizendo que não há necessidade de se preocupar, e pergunta por que foram convocados. O Lorde explica que convidou Takeru e Clayton por causa de sua esposa, Moletaria. Clayton elabora, dizendo a Takeru que Lady Moletaria está acamada há quase meio ano. Durante esse tempo, o Lorde ouviu rumores de um inquilino frágil no distrito de Bosbo que se recuperou milagrosamente graças à intervenção de Takeru. Desesperado e sem opções, o Lorde Belminant implora a Takeru que use seu poder para ajudar sua esposa a se recuperar. Takeru para por um momento para pensar profundamente. Ele se lembra de que sua magia foi poderosa o suficiente para desencadear a evolução de Clayton, e ele se preocupa com o risco de perder o controle, ou de perturbar o delicado equilíbrio de vida e mana dentro de outra pessoa. O Lorde Belminant então revela que Tiaris queria um dragão para sua mãe porque ela logo retornará ao seu internato na capital real. Ela esperava que se uma criatura adorável como Bee ficasse ao lado de sua mãe, isso pudesse confortá-la ou dar-lhe forças para aguentar um pouco mais. As palavras comovem a todos na sala. Clayton fica emocionado, comentando sobre a bondade de Tiaris como filha, enquanto olha para Takeru com os olhos marejados, claramente tentando fazê-lo sentir-se culpado para concordar. Até Bee começa a chorar, sobrecarregado pela história. Takeru, no entanto, permanece ansioso. Curar uma nobre acarreta um risco enorme, e um único erro poderia colocá-lo em sérios apuros. Após um longo silêncio, ele finalmente pede permissão para ver Lady Militaria pessoalmente. A expressão do Lord Belminant se ilumina imediatamente, exultante por Takeru ter concordado em ajudar. Ao entrarem na câmara, o ar parece úmido e pesado. As cortinas estão fechadas e o quarto parece intocado por ar fresco há dias. Takeru nota como Lady Militaria parece pálida e frágil, enquanto jaz imóvel na cama. Ele sugere que iluminem um pouco o quarto, mas o Lord Belminant explica que o corpo de sua esposa se tornou extremamente sensível à luz solar e qualquer exposição lhe causa dor. Takeru se aproxima silenciosamente e ativa sua habilidade de escaneamento. A leitura mágica revela uma lista chocante de condições: cataratas complexas, distúrbio de Gift,
anemia, distúrbio renal, envenenamento por Ivor e múltiplas outras complicações. Seu corpo está devastado pela doença. Clayton, sentindo a gravidade da situação, pergunta se Takeru identificou a causa de sua enfermidade, acrescentando que talvez ele pudesse ao menos tratar os sintomas menores, como sensibilidade à luz, dores nas articulações e fadiga constante. Takeru admite que nunca ouviu falar de envenenamento por Ivor antes, mas raciocina que, mesmo que sua magia não possa curar essa doença específica, curar as outras ainda deve trazer-lhe algum alívio. Voltando-se para o Lord Belminant, Takeru explica que tudo agora depende da confiança. Ele é, afinal, apenas um aventureiro sem status nobre ou autoridade médica. Se ele prosseguir, o Lorde deve realmente confiar a vida de sua esposa a ele sem hesitação. O Lord Belminant olha para sua esposa em busca de orientação. Apesar de seu estado enfraquecido, Lady Muletaria sorri fracamente e diz ao marido para decidir como ele achar melhor. Ela admite que não espera mais um milagre, mas não consegue parar de desejar o simples conforto de segurar sua filha em seus braços mais uma vez. Lágrimas escorrem de seus olhos enquanto ela confessa que um momento assim, por si só, seria suficiente para ela. Vendo isso, o Lord Belminant se vira para Takeru com determinação e pede que ele a salve, sua voz firme, mas cheia de desespero. Takeru aceita silenciosamente o apelo, assumindo a responsabilidade colocada em suas mãos. Clay se pergunta se ele está usando o mesmo feitiço regenerativo que usou antes, e Takeru explica que não pode usar esse feitiço porque suas exigências de mana são muito pesadas para o receptor. Ele olha ao redor do quarto e decide lidar primeiro com a sensibilidade de Muletaria à luz. Ele usa um feitiço de cura para derramar mana lentamente em seus olhos, para que ela não se machuque com a sobrecarga de mana. Ele termina o processo e pede para ela abrir os olhos. Ela abre os olhos e confirma que pode ver exatamente como antes. Takeru fica tão aliviado que não espera por mais confirmação antes de usar seu feitiço de limpeza para remover a poeira do quarto. Seu feitiço dissipa o mofo pelas janelas e a luz inunda o quarto. Belmonin verifica a rulateria, e ela confirma que a luz não afeta mais seus olhos. Clay elogia Takeru pelo trabalho bem feito, mas Takeru está muito distraído com outra coisa para responder. Clay o chama novamente, mas Takeru o convida para um lugar mais reservado para que possam conversar. Ele também convida Lord Belminant, e eles se dirigem ao seu escritório. Ele os informa que Lady Militaria está sofrendo de algo chamado envenenamento por Ivor. Ele explica que é resultado do consumo contínuo de algo que contém veneno de Ivor. Takeru suspeita que alguém a esteja envenenando intencionalmente. Ele admite que não entende completamente o que é esse veneno, então não pode curá-lo mesmo que tentasse. Ele sugere encomendar um antídoto, mas Lord Belminant revela que nenhum existe. Ele explica que o veneno de Ivor é um veneno esquecido que se perdeu no tempo junto com seu antídoto. Takeru sugere fazer um, pois está confiante de que pode reunir os materiais necessários, já que conhecem a fonte do veneno. Clay explica que não tem como descobrir as matérias-primas para o antídoto, pois não há ninguém vivo que se lembre de sua localização. Lord Belminant de repente tem uma ideia e aponta que poderiam encontrar pistas em alguns documentos antigos reunidos por seus predecessores. No entanto, os textos estão escritos em uma língua antiga, então precisam decifrá-los primeiro. Takeru sabe que pode ler os textos antigos graças à sua habilidade, mas não sabe qual livro contém as informações de que precisa. Ele decide usar sua habilidade de busca para encontrar uma palavra-chave relevante, e isso o ajuda a encontrar o livro de que precisa. Ele o pega e folheia para encontrar algumas informações sobre a Flor de Iva, mas há algo incomum nela. Lord Belminant pede para ele ler em voz alta, mas quando ele começa a ler, parece que uma criança escreveu o diário. Clay presume que Takeru está brincando com eles, mas ele insiste que está lendo o que foi escrito. Lord Belminant revela que não se importa com o quão bobo possa parecer, desde que contenha informações úteis. Então ele ordena a Takeru que continue lendo. O diário foi escrito por uma aventureira fofa chamada Pola Pola. Ela estava caminhando em um dia ensolarado quando encontrou um lago super grande e descansou perto de uma estátua de cavalo próxima a ele. Foi então que ela descobriu algumas lindas flores chamadas Ivor, com um brilho dourado. Clay imediatamente manda Takeru calar a boca porque não aguenta mais seu tom bobo. O lago e a estátua do cavalo mencionados na história parecem familiares, e ele informa a Lord Belminant que talvez saiba a localização que a aventureira descreveu. Ele aponta para uma vila chamada Ashet e revela que o lago e a estátua estão muito próximos dela. Lord Belminant estima a distância e conclui que levará 5 dias para chegarem lá. Takeru imediatamente se oferece para iniciar a jornada, pois não tem um momento a perder. Eles deixam o castelo, mas um mordomo os espia de uma das janelas do castelo e envia uma mensagem por pássaro. Takeru deposita algumas pedras em seu caminho enquanto saem do castelo, e Lord Belminant se pergunta o que ele está fazendo. Ele revela que está colocando medidas de segurança caso a pessoa que está envenenando Lady Militaria decida tentar algo enquanto eles estão fora. Tiara de repente o chama e corre para se desculpar porque foi rude com a pessoa que veio ajudar sua mãe. Takeru admite que foi ferido pelas palavras dela quando entrou no castelo, mas a elogia por ter descoberto que o havia magoado. Teros não entende o que ele está falando, então ele explica que sua consideração pelos outros a ajudará a pensar em como suas ações também os afetarão, o que a tornará uma pessoa mais compassiva.
Ele a aconselha a sempre pensar por si mesma, e Tiaras promete que o fará. Takeru também a informa que alguém pode se aproximar dela depois que ele partir e tentar convencê-la de que uma pessoa aleatória é má. Ele a aconselha a não responder imediatamente, mas a discutir isso com o pai primeiro, em vez de chegar a uma conclusão imediata. Ele a aconselha a ser consciente, corajosa e a consultar aqueles que sabem mais do que ela. Ele lhe dá a abreviação de ABC para que ela se lembre de seu conselho, e eles partem em seus cavalos. Takeru ativa sua magia de passo rápido e redução de peso nos cavalos para fazê-los ir mais rápido. Eles chegam à localização aproximada da vila, mas tudo o que encontram é um deserto estéril. Clay informa a Takeru que era uma terra fértil da última vez que a visitou. Takeru percebe que as plantas murcharam porque não chove há anos. Ele se pergunta se o lago descrito na biblioteca também secou, mas Clay descarta seus medos porque tem certeza de que um lago tão vasto não desaparecerá assim. Takeru percebe que não tem muito tempo, então eles se apressam para o lago. Quando chegam à margem do lago, desmontam, e Takeru nota que há algo incomum no lago. Clay observa que o lago era muito mais bonito da última vez que o visitou. Takeru escaneia o lago e descobre que o que quer que esteja acontecendo com ele foi feito intencionalmente por alguém. Clay pede uma explicação, mas alguns fazendeiros os ameaçam por trás porque não recebem estranhos. Takeru se aproxima educadamente, mas eles recuam porque estão assustados. Ele se apresenta e a Clay como aventureiros que vieram de Belcame em uma missão em busca de materiais raros. Os fazendeiros pedem provas porque não acreditam que aventureiros viriam de tão longe de Belcame por uma mera missão. Clay mostra sua pulseira, que confirma que ele é um aventureiro de rank A, e os fazendeiros param de ser tão defensivos. Takeru está prestes a pedir-lhes algumas informações que poderiam ajudar em sua missão, mas o jovem fazendeiro de repente cai de joelhos. Takeru corre para verificá-lo e nota que o menino é muito leve e frágil. Ele percebe que o menino não come há dias, mas pergunta aos outros fazendeiros apenas para confirmar. Os fazendeiros confirmam suas suspeitas, então ele pede que lhe contem tudo. Os fazendeiros o levam à vila e revelam que o lago foi amaldiçoado há 10 meses. Essa maldição fez com que ele mudasse de cor, e os peixes morreram porque a água era muito tóxica para eles viverem. A água do poço da vila também estragou, e os aldeões ficaram perdidos porque não tinham outra fonte de água nas proximidades. No entanto, naquele momento terrível, um comerciante chamado Sr. Angas salvou a vila deles. Ele se ofereceu para ajudar a vila, em troca das flores douradas e brilhantes que floresciam ao lado do lago. As flores eram descritas como a flor de Deus, e sua lenda foi transmitida na vila por muitas gerações. Sua localização era um segredo da vila, mas o Sr. Angas prometeu trocar 60 barris de água por um único caule da flor a cada mês. Ele aponta que os barris de água oferecidos em troca não são suficientes para atender às necessidades da vila, então eles administram até acabar e depois esperam pelo próximo mês. Clay percebe que a flor que eles chamam de Flor de Deus é a flor de Ivor que estão procurando. Takeru concorda com ele, mas está mais preocupado com a oferta egoísta que o Sr. Engaste fez à vila. Ele aponta que ele é, na verdade, uma pessoa má, mas os fazendeiros discordam porque ele tem sido muito gentil com eles. Takeru aponta que há algo estranho em sua oferta, pois ele a fez assim que suas fontes de água se esgotaram. É uma coincidência grande demais para Takeru ignorar. Ele também aponta que, quando escaneou o lago, descobriu que ele foi intencionalmente envenenado por alguém. O que torna sua oferta ainda mais suspeita é sua demanda mensal por uma flor venenosa que cresce na vila. Os aldeões ficam surpresos ao saber que a flor é venenosa. Takeru revela que o Sr. Ngosh está apenas os explorando por suas razões egoístas, e os aldeões não conseguem acreditar que estiveram cegos à sua decepção por todo esse tempo. Eles se perguntam o que podem fazer para retificar sua situação. Takeru está furioso porque Ngash envenenou a única fonte de água da vila, e colocou crianças em risco apenas para obter a flor de Ivor e usá-la para envenenar Lady Mulatária. Ele está tão enfurecido que declara que encontrará o Sr. Angash e dará um fim aos seus planos malignos. Ele ordena a B que use seu feitiço espiritual. B voa até as nuvens e usa seu feitiço para conjurar nuvens de chuva sobre a vila. Começa a chover. Os aldeões começam a reviver ao ver a chuva cair pela primeira vez em décadas. Takeru ordena a B que pare a chuva e então usa seu cajado para limpar os aldeões e consertar suas casas. Ele tira um enorme pote de sua sacola e prepara um grande almoço para os aldeões. Os aldeões se reúnem e ele lhes serve uma porção. Eles se sentam e começam a comer porque não tinham uma refeição decente como aquela há anos. Após a refeição, o ancião da vila agradece a Takeru pelo enorme favor que lhes fez. Ele se sente mal por não terem nada para retribuir sua bondade, mas Takeru o assegura de que fez isso sem esperar recompensa. Em vez disso, ele pede permissão para coletar algumas flores de Ivor porque precisa analisar seu conteúdo para fazer um antídoto. O ancião concorda imediatamente e se oferece para levá-los ao local das flores, mas não acha que seja um pagamento apropriado pelo que Takeru fez por eles. Ganza se aproxima de Takeru e pede para ele se juntar a eles. Outras crianças também pedem para ele se juntar, pois querem fazer um tour pela vila. Elas também se oferecem para levá-lo à sua base secreta. O ancião da vila tenta afastá-las, mas Takeru o impede.
Ele fica feliz que as crianças agora estão animadas em comparação com a forma como pareciam quando ele entrou na vila. O ancião da vila insiste que as crianças não deveriam incomodar Takeru porque não o retribuíram por sua bondade. Mas Clay objeta porque Takeru já aceitou a localização das flores como pagamento suficiente. Ele explica que considera isso uma demonstração de confiança, já que estão revelando um segredo da vila a um grupo de estranhos que acabaram de conhecer. Takeru vai brincar com as crianças enquanto Clay fica com o ancião. Depois de um tempo, as crianças o levam à sua base secreta. Gansa abre a porta da base e Takeru percebe que é um celeiro. Gansa explica que o celeiro era usado para preservar os frutos Ritas que foram colhidos pelos aldeões no outono passado. Ele mostra uma caixa dos frutos a Takeru, que se pergunta por que os aldeões não os comeram enquanto estavam famintos. Gansa explica que o fruto não é comestível porque é salgado. Eles geralmente colhem apenas o mel da flor e jogam fora o fruto. Takeru extrai o suco do fruto e o lambe para provar. Gansa e as outras crianças começam a entrar em pânico, mas os olhos de Takeru se iluminam enquanto ele começa a imaginar a variedade de pratos que pode fazer com este novo ingrediente, pois tem gosto de molho de soja. De volta ao castelo, Tiaras corre para o quarto de sua mãe quando ouve o alarme disparar. Takeru havia colocado uma barreira no quarto de Lady Muliteria antes de partir e disse a Tiaras que ela soaria um alarme se alguém com más intenções em relação à sua mãe a cruzasse. Ela se pergunta quem está tentando fazer mal à sua mãe. Ao se aproximar da porta, ela avista Bernard tentando entrar no quarto de sua mãe. Bernard a nota e começa a se aproximar dela, mas ela o avisa para ficar longe. Ele a assegura de que não pretende fazer mal, mas ela o acusa de tentar prejudicar sua mãe. Bernard nega suas acusações, e ela aponta que Takeru lhe disse que o alarme tocaria se alguém com má intenção em relação à Lady Mulatária cruzasse sua barreira. Bernard descarta os avisos de Takeru, e a lembra de que ela não deve acreditar em nada que um aventureiro diga, porque todos são brutos gananciosos e sem modos. Tudo o que eles pensam é enquanto podem extorquir das pessoas que lhes pedem um favor. Ele revela que Takeru provavelmente está usando o som para enganá-la, a fim de ganhar sua confiança. Mas Tiaras insiste que Takeru é uma boa pessoa porque é gentil. Ela aponta que ele tem melhores modos do que ela jamais poderia sonhar e dedicou tempo para lhe ensinar uma valiosa lição de vida, o que ele não tinha a obrigação de fazer. Bernard não consegue acreditar que Tiaras caiu tão facilmente na mentira de Takeru. Ele a aconselha a pensar em quem é mais confiável, pois ele tem sido um servo fiel e devotado por anos, enquanto Takeru é um aventureiro qualquer que ela conheceu há poucos dias. Bernard se agacha para ficar no nível dos olhos de Tiaras e tenta convencê-la de que ele é mais confiável, mas Lord Belminant a chama por trás dele. Tiaras corre até o pai e pede permissão para fazer o ABC. Lord Belminant os leva ao seu escritório, e ambos apresentam seus argumentos diante dele. Lord Belminant concorda que é possível que Takeru esteja mentindo para eles, e Tiaras fica surpresa que Lord Belminant tenha acreditado em Bernard em vez dela. Bernard o elogia por tomar uma decisão sábia, mas também aponta que Takeru curou Lady Muliteria de sua doença. Ele também revela que o item mágico que Takeru deixou para trás indicava que ele era um perigo para sua esposa. Raymond traz uma bebida especial, e Lord Belmont admite que não consegue diferenciar entre quem está dizendo a verdade e quem está mentindo. Ele serve um copo da bebida especial e o oferece a Bernard. Ele o ordena a beber um copo da bebida especial que ele estava preparando para tratar a doença de sua esposa, para que possa provar sua inocência mostrando que estava realmente a ajudando. Bernard hesita em pegar o copo, e Lord Belminant se pergunta por que ele não o pega, já que alegou que seu conteúdo é nutritivo. Bernard começa a entrar em pânico, então Lord Belminant derrama a bebida em seu rosto. Bernard freneticamente cobre o rosto porque pensa que está infectado com o veneno, mas Lord Belminant toma um gole do copo e revela que é apenas água. Ele explica que já havia isolado sua bebida porque não queria que mais pessoas a consumissem. Lord Belminant chama seus guardas e eles prendem Bernard. Raymond lhe traz uma nota que encontraram enquanto revistavam os pertences de Bernard. Tiaras não consegue ler a carta porque não reconhece o idioma, mas os olhos de Lord Belminant se arregalam de medo. Ele percebe que a carta está escrita em código, o que significa que Bernard está trabalhando com uma organização de alto nível. De volta à vila, um estranho bate na porta do ancião à noite. Um dos aldeões o repreende por fazer tanto barulho, mas ele exige saber onde está o ancião. O aldeão o informa que o ancião saiu, e ele se pergunta quem é o estranho. O estranho se revela como o Sr. Ngash, e o aldeão presume que ele quer seu pagamento mensal. Ele o lembra de que ainda não chegaram ao fim do mês, mas o Sr. Ngash está apenas preocupado com o paradeiro do ancião. Ele revela que o ancião está fora, acompanhando alguns aventureiros pela vila. O aldeão acusa o Sr. Ngash de envenenar a vila com as flores, e o Sr. Ngash chama seus capangas para limpar a vila agora que eles sabem seu segredo. O ancião guia Takeru por uma caverna, e eles chegam ao florescer das flores quando emergem do outro lado. Takeru não consegue deixar de admirar o quão gloriosa a Flor de Deus parece.